O nosso tema será sobre 8 tipos de pessoas que Deus sempre abençoa. São 8 características baseadas nas bem-aventuranças. Elas foram citadas por Jesus no Sermão da Montanha. Está registrado nos Evangelhos, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5. Primeira característica que nós vamos agora separar para analisar é que Deus sempre abençoa quem é pobre de espírito. Se você pegar a sua Bíblia e verificar em Mateus capítulo 5, verso 3, está escrito assim: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Repare, amigo, que Jesus não está falando aqui da pobreza financeira ou pobreza material. Essas pessoas pobres espiritualmente, quem são elas? São aquelas que olham para dentro da sua própria alma e percebem que não tem nada para oferecer a Deus. Elas não se consideram boas e nem justas, porque sabem que são pecadoras. Elas também não se acham fortes e valentes, porque sabem que são fracas e às vezes até medrosas. Tudo o que lhe resta para essas pessoas é pedir misericórdia, é pedir que Deus tenha misericórdia delas. Essa classe de pessoas que possuem essas características, os pobres em espírito, são pessoas que sabem da necessidade de se submeterem ao Deus do céu. Veja que essa característica ela foi apresentada por Jesus. Jesus, amigo, ama essas pessoas, porque elas sabem que não podem salvar a si mesmas. Então, elas colocam toda a esperança na salvação que Jesus oferece. E por isso, elas recebem do Senhor não apenas algumas bênçãos, mas o reino dos céus. Isso quer dizer, meu irmão, o reino de Deus. Essa característica inicial, nós estamos aqui fazendo essa meditação. Bem-aventurados os pobres em espírito. Lembre-se, Deus sempre abençoa quem é pobre de espírito. A segunda característica, ou a segunda pessoa que Deus sempre abençoa, está registrado no versículo 4, Mateus, capítulo 5, verso 4. Diz assim a Escritura: está escrito, bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Mateus, capítulo 5, verso 4. Esse tipo de choro não tem a ver com o choro por causa de um problema pessoal, como se a pessoa perdesse uma atividade profissional ou um relacionamento. Não. Esse choro citado por Jesus é aquele que nasce através do arrependimento e da tristeza causada pelo pecado. Mas não só o nosso pecado, e sim o pecado da nossa parentela, das pessoas que convivem com a gente. Essa classe de pessoa sente a dor do pecado, porque o pecado machuca o coração de Deus. É a dor da causa pelas injustiças deste mundo e pelo sofrimento de tantos e tantos amigos e irmãos. Deus consola e abençoa quem sofre dessa maneira, porque sabe que o seu coração é como o do Senhor Jesus, que sentia amor e compaixão pelos outros. Lembre-se, Deus sempre abençoa quem chora, uma lágrima sincera. Então, se você, querido, que está agora me acompanhando, se você quiser ser abençoado, você precisa parar de olhar apenas para você e seus problemas e começar a se preocupar com quem está ao seu lado. Precisa olhar para o seu irmão e sofrer por ver ele também sofrendo. Talvez ele esteja afastado da presença de Deus. Mas, caso você não consiga ter esse sentimento, esse momento agora é um bom momento, uma boa ocasião para pedir a Deus para que Ele troque o seu coração de pedra e coloque no lugar um coração sensível, um coração de carne, amoroso, como o de Jesus. Então, a segunda característica, ou a segunda pessoa que Deus sempre abençoa, Deus sempre abençoa quem chora. Nunca esqueça. Mateus 5, verso 4. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. A terceira característica é a seguinte: Deus sempre abençoa quem é humilde. Mas agora, nós não vamos falar sobre a pobreza de espírito como na primeira característica. Aqui, nesse verso, veja o que Jesus disse no verso 5. Mateus 5, verso 5. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a
terra por herança. Nessa passagem, Jesus se referiu àqueles que, mesmo sendo humilhados, criticados e ofendidos, não se deixam ser dominados pela ira e pelo sentimento de vingança. Pelo contrário, eles são pessoas que usam a paciência para suportarem suas lutas. Por que eles são abençoados? Você deve estar agora a se perguntar por que Deus sempre abençoa quem é humilde. Porque essa classe de pessoas que nós estamos a estudar aqui, eles entendem e é Deus quem os defende e que nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Amigo, em uma outra passagem do mesmo Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus disse: aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. Mateus 11:29. Sabemos que Cristo foi perseguido, humilhado, mas em momento algum ele revidou ou fez mal a alguém, mas entregava tudo nas mãos do seu Pai, pois sabia que a verdadeira justiça vem do Senhor. 1 Pedro 2:23. Você pode conferir. Por isso, viva da mesma maneira e o Senhor nunca deixará de te abençoar. Agora, a quarta característica é a seguinte: Deus sempre abençoa quem busca a justiça. Lá no versículo 6 do capítulo 5, Jesus disse: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Ter fome e sede de justiça significa não se conformar com as injustiças que acontecem no mundo. E a melhor forma de combater isso é vivendo de maneira justa. O mundo nos oferece muitas tentações para se cometer a injustiça. Isso pode ser na forma variada. Nessas horas, amigo, é que precisamos nos lembrar de que Deus não se agrada da injustiça, porque Ele é justo. Então, quando escolhemos fazer o que é certo, mesmo que muitas vezes seja difícil, o Senhor nos recompensa e nos abençoa. Agora, nesse momento, o Espírito Santo, ele já está a tocar o teu coração. A quarta característica: Deus sempre abençoa quem busca a justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. E a quinta característica, meu amigo: Deus sempre abençoa quem tem misericórdia. Está bem registrado no verso 7. Jesus disse: bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Mateus 5, verso 7. Se tem um adjetivo, meu amigo, que define muito bem quem é Deus, é que Ele é misericordioso. O Senhor tem um coração que nos enxerga além dos nossos pecados e prefere nos amar e nos perdoar em vez de nos condenar. E quando agimos da mesma maneira que Ele, somos abençoados com a graça e a misericórdia que tanto precisamos. Querido amigo da internet, você deve agora estar se perguntando: e como podemos agir assim, dedicando o nosso tempo e até mesmo os nossos recursos com o próximo? Ter misericórdia é se comover com a situação de fragilidade do outro e fazer o que for preciso para ajudá-lo. Que tarefa, que missão! Agora devemos orar, devemos aconselhar, devemos evangelizar, em vez de apontar o dedo e julgar as pessoas. Podemos fazer um pequeno resumo. Ser misericordioso, meu amigo, é obedecer o mandamento de Jesus de amar o próximo como a si mesmo. É a quinta característica aqui da nossa lista. Agora, vamos avançar para o 6. A sexta característica é a seguinte: Deus sempre abençoa quem é puro de coração. Deus sempre abençoa, meu amigo. Está registrado. Deus sempre abençoa quem é puro de coração. Você pode acompanhar comigo. No versículo 8 está escrito: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Isso quer dizer que aqueles que aceitaram a Jesus e não permitem que a sua mente e o seu coração sejam dominados pela malícia e pelas obras da carne, receberão a bênção de ver Jesus agindo em suas vidas. Pode ser com você, comigo, pode ser com todo aquele que crê. O Senhor Jesus disse no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, que do nosso coração é que procede toda a maldade e torna o homem impuro. E como podemos evitar os maus pensamentos e sentimentos que brotam dentro de nós? Existe uma frase que diz que não podemos impedir um
pássaro de pousar na nossa cabeça, nós podemos impedi-lo de fazer o ninho. Você já deve ter ouvido essa expressão, sabe? Isso quer dizer que não podemos evitar que os maus pensamentos e sentimentos surjam na nossa mente, mas temos que expulsá-los antes que eles criem raízes, antes que eles se aprofundem. Então, minha irmã, meu irmão, se você quer caminhar com Deus e ser abençoado, abençoada por Ele, busque viver em santidade e se afaste de tudo que te afasta do Senhor. Se posicione. É a 6ª característica. Agora, a 7ª característica é: Deus sempre abençoa quem busca a paz a todo custo. Veja o que Jesus disse no verso 9. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Mateus capítulo 5, verso 9. Agora, buscar a paz não significa apenas que devemos ter uma paz interior ou ter que aceitar tudo que é imposto a nós, sem discordar de nada ou de ninguém. Amigo, os pacificadores são aqueles que se reconciliaram com Deus ao receberem Jesus como seu Salvador e que, ao receberem a verdadeira paz, buscam viver em paz com todos, e mais do que isso, eles promovem a paz entre as pessoas através da proclamação do Evangelho, porque o Evangelho é o Evangelho da paz, ou seja, é reconhecido como filho de Deus aquele que realmente luta pela paz, não somente a sua, mas também de todos os que estão à sua volta. Esse é o Evangelho transformador da paz. Como que nós podemos alcançar esse patamar? Nós podemos, pela fé em Jesus, pela reconciliação entre amigos e irmãos, exercendo e obedecendo a palavra. Ore para que Deus te dê sabedoria e te use neste mundo tão conturbado. Se você estiver disposto a levantar a bandeira da paz e o amor do Senhor, as bênçãos nunca deixarão de ser derramadas sobre a sua vida. E agora nós chegamos à última característica, nós chegamos à última categoria de pessoas que Deus sempre abençoa. Deus sempre abençoa quem é perseguido por causa de sua fé em Cristo. E você reparou bem, no último versículo sobre as bem-aventuranças, o Senhor Jesus, ele disse: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Mateus 5, verso 10. Desde o surgimento, meu irmão, da Igreja de Deus, fundada logo depois que Jesus ressuscitou e voltou ao céu, os cristãos do primeiro século eram perseguidos por causa de sua fé no Filho de Deus. Muitos foram ainda, meu irmão, expulsos de suas casas, espancados até a morte. O próprio apóstolo Paulo perseguiu muitos crentes antes de sua conversão. E depois que ele acabou mudando de lado, indo agora para as fileiras de Jesus, se tornou um dos perseguidos por causa de sua fé em Jesus. Porém, toda a maldade sofrida por Paulo no tempo que serviu a Cristo não desanimou, pois ele conhecia, meu amigo, essa promessa que Jesus havia feito no Sermão da Montanha. Recebe essa chave, meu irmão. Recebe essa orientação do céu. Paulo sabia de tudo. Estava armazenado. Deus trouxe à tona a fim de levar uma palavra de bom ânimo a seus irmãos na fé. Paulo escreveu: é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Atos 14, 22. E essa promessa também vale para os dias de hoje, pois muitos cristãos continuam sendo perseguidos. Talvez eu esteja a falar com alguém que esteja se sentindo assim, encurralado, perseguido. Só que nós temos uma visão muito distante disso. A perseguição que passamos em um país com liberdade de culto é diferente de um país com as portas totalmente fechadas ao Evangelho. Amigo, as bem-aventuranças de Jesus nada mais são do que um reflexo da sua própria vida. Enquanto esteve aqui na terra, o Senhor Jesus Cristo foi pobre de espírito
Ou seja, ele viveu na total dependência do seu Pai. Cristo também chorou pelos pecados do seu povo. Foi humilde por não revidar as afrontas e calúnias que fizeram contra ele. Praticou a justiça o tempo todo e, ao mesmo tempo, foi misericordioso com os piores pecadores. Esse é Jesus. Esse é o Senhor Jesus a quem nós servimos. Jesus tinha um coração puro, tem um coração puro e incontaminado da maldade. E buscou a paz entre todos e a reconciliação dos homens com Deus. E por fim, amigo, ele foi perseguido e morto na cruz. Mas o Pai do nosso Senhor Jesus, o exaltou acima de todos, como diz Filipenses no capítulo 2. E hoje, amigo, todos os que creem em sua morte e ressurreição e seguem os seus passos são bem-aventurados e receberão a vida eterna ao lado de Deus, ao lado do nosso grande Deus. Amigo que me acompanha aqui no canal É do Bem, essas 8 pessoas, elas sempre serão abençoadas por Deus. Vamos lembrar? Deus sempre abençoa quem é pobre de espírito. Deus sempre abençoa quem chora. Deus sempre abençoa quem é humilde. Deus sempre abençoa quem busca a justiça. Deus sempre abençoa quem tem misericórdia. Deus sempre abençoa quem é puro de coração. Deus sempre abençoa quem busca a paz a todo custo. Deus sempre abençoa quem é perseguido por causa de sua fé em Cristo Jesus. E agora, meu amigo, é o momento ideal para nós orarmos, para buscarmos a face desse Deus, para entregarmos as nossas vidas nas mãos do Senhor Deus. Talvez eu esteja a falar com alguém que de repente encontrou esse vídeo, que de repente, por acaso, encontrou essa transmissão. Que o Senhor fale contigo, que o Senhor te edifique, que o Senhor te entregue chaves para uma nova jornada, para um novo que agrada o coração de Deus. Amigo, uma coisa é fato: quem ama a Jesus de verdade sempre quer agradá-lo. Acontece que muitas pessoas acreditam que para isso precisam fazer grandes coisas ou se submeter a grandes sacrifícios. Mas isso será que é verdade? Será que Deus não enxerga a nossa limitação e a nossa dificuldade em fazer sempre o que é certo? Claro que sim. Foi Deus quem nos criou e Ele sabe exatamente tudo o que somos capazes. Também tudo aquilo que não conseguimos fazer. Por isso, Ele nunca exigiria de nós algo além da nossa capacidade. Grave isso. Escreva na sua Bíblia. Deus conhece a nossa capacidade. Quando o Senhor Jesus ele veio ao mundo, ele se tornou humano como qualquer um de nós. Ele tinha as mesmas limitações que você e eu, mas mesmo assim ele entendeu o que o Pai esperava dele e o obedeceu. Escute o que a palavra de Deus diz em João capítulo 8, verso 29. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. Agradar a Deus é a chave dessa noite de reflexão bíblica. E assim como o Senhor Jesus, nós podemos sim agradar ao Senhor como recompensa, contar com a presença dele em nossas vidas em todos os momentos, seja na alegria, na tristeza. Agora, eu quero que você detenha total atenção, porque vamos agora conversar sobre as 5 atitudes, bem simples, porém são muito importantes, que agradam a Deus. A primeira atitude, anote aí na sua Bíblia. A primeira atitude é consertar o que está errado em sua vida. Consertar o que está errado em sua vida. Quando nós consertamos aquilo que está errado em nossa vida,
a vitória é certa. Primeira coisa que você precisa fazer, amigo, se quiser agradar a Deus, é avaliar como anda a sua vida e consertar o que não está dando certo. Veja o exemplo de Neemias, por exemplo. Um dia ele soube que Jerusalém, a sua cidade natal, estava destruída, passando por um momento de muita aflição e que os judeus estavam vivendo em grande miséria e desprezo. Isso se encontra logo no capítulo 1. Porém, depois de se lamentar sobre o que havia acontecido, o Neemias não ficou parado. Ele orou a Deus. Você lembra? Se arrependeu dos seus pecados e dos pecados da sua nação. E em seguida, pediu autorização ao rei para se ausentar de seu trabalho como copeiro. Conseguiu os recursos que precisava e então foi ajudar a resolver aqueles problemas. No capítulo 2, narra toda essa trajetória. E Deus, você sabe, Deus se agradou tanto da atitude de Neemias que o capacitou para que os muros de Jerusalém fossem reconstruídos em apenas 52 dias. Lá no livro de Neemias, no capítulo 6, você pode acompanhar essa reconstrução. Da mesma forma, querido amigo da internet, o Senhor Deus se agrada de quem busca consertar as coisas erradas em sua vida, seja nos relacionamentos, na vida espiritual, na parte financeira. Talvez alguém que esteja me acompanhando agora esteja se perguntando como que eu posso saber o que está certo ou errado na minha vida? Como devemos agir em cada situação? O Espírito Santo está agora nos orientando, nos guiando. Ele vai nos dar uma direção. O conselho de Deus vai ser liberado agora. Você lembra de Josué? O que foi que Deus disse para Josué? Capítulo 1, verso 8 de Josué. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Você quer ser bem-sucedido, meu irmão? Então precisa agradar a Deus. Primeira atitude de se consertar diante de Deus, ou consertar o que está errado em sua vida. Essa é a primeira atitude. Agora, a atitude número 2 é lutar contra o pecado. O pecado nos afasta de Deus. O pecado é o grande mal deste século, deste mundo, e custou a vida de Jesus na cruz do Calvário. Essa morte de cruz nos deu o poder para sermos livres. O apóstolo Paulo disse que o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, verso 23. E isso significa que toda lágrima, toda dor e morte tem a sua origem no pecado. Por isso, se quisermos agradar a Deus de verdade, precisamos lutar contra esse mal todos os dias, por mais difícil que seja. E o primeiro passo para isso é reconhecer a nossa fraqueza. Você pode anotar no cantinho da sua Bíblia, Mateus 26:41. Algumas pessoas não conseguem vencer as fraquezas da sua natureza, da sua carne, porque fingem que elas não existem. Amigo, você está diante de uma batalha todos os dias. Nós todos precisamos tomar uma atitude de dizer não para tudo aquilo que alimenta a nossa carne e vai nos afastando da presença de Deus. Essa é a segunda atitude. Está escrito na palavra do Senhor. Tiago capítulo 1, verso 12. Feliz é o homem que persevera na oração, porque depois de aprovado receberá a sua coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Louvado seja Deus. Tá vendo? Como é bom ser aprovado por Deus depois de passar uma luta na carne, conseguir vencê-la. Nós nos tornamos mais fortes, mais experientes e crescemos espiritualmente. Todo cristão precisa entender que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Se cumpriu o verso 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Por isso, devemos nos considerar mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Romanos 6:11. Somente assim Ele se agradará de cada um de nós. E a terceira atitude é caminhar com Deus todos os dias. Diga amém. Você sabe quem foi Enoque? Você lembra? Ele foi um descendente direto de Adão.
O livro de Gênesis nos conta que esse homem teve uma vida tão íntima com Deus que o Senhor Deus decidiu levá-lo para o céu, sem que ele experimentasse a morte. Gênesis 5:24 diz: Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Isso foi Enoque, terceira atitude, caminhar com Deus todos os dias. Decida hoje, meu irmão, amigo da internet. Você consegue imaginar uma pessoa vivendo em comunhão com Deus de tal forma a ponto de o Senhor Jesus não querer esperar pela sua morte para tê-lo ao seu lado? Conhece? Que coisa maravilhosa. A caminhada de Enoque com Deus é tão impressionante que até o apóstolo Paulo usou esse relacionamento como exemplo para mostrar aos seus cristãos como deveria ser o nosso relacionamento com o Pai. Escute, Hebreus 11, versículo 5. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte. Ele já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Hebreus 11, verso 5. Você viu? Deus quer se relacionar com o ser humano. Por isso, cada um de nós devemos parar de nos sentirmos indignos e buscarmos ter um relacionamento íntimo com Jesus. Se continuarmos buscando histórias de homens que andaram com Deus, chegaremos até Abraão. Você sabe da história. Ele foi tão obediente e amou tanto ao Senhor que foi chamado de amigo de Deus. Tiago 2:23. Você sabe o que é o melhor disso tudo que nós estamos aqui comentando? É que o próprio Jesus também nos chamou de amigos. João, no capítulo 15, descreve: ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que lhes ordeno. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo que eu vi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. João 15, do 13 até o verso 15. A melhor forma que nós temos de retribuir por esse amor é fazer o que Ele nos ordena na sua palavra. Há muitas pessoas que se preocupam mais em falar de Jesus para os outros do que em viver os seus ensinamentos. Agora nós vamos concluir na quarta atitude. Escute e anote aí. É ajudar os irmãos em suas necessidades. Todos nós passamos por muitas lutas durante a nossa jornada. E só quem já passou por um momento de aflição sabe o quanto é importante ter uma mão estendida para nos ajudar. Por isso, todos que deixam seus problemas de lado para ajudar o próximo estão tomando uma atitude que agrada muito ao Senhor Deus. Foi por isso que o apóstolo Paulo disse exatamente isso. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Gálatas 6, 9 e 10. Agora, meus irmãos, para a última atitude, viver em comunhão com os irmãos em Cristo. No dia de hoje, você sabe, infelizmente, muitos cristãos têm desistido de conviver com os irmãos na fé. Eles têm passado por um momento de apostasia. O problema é que essas pessoas estão se esquecendo que a comunhão entre os cristãos, acima de qualquer coisa, um mandamento de Deus, e que obedecê-lo faz com que o Pai se agrade de nós. Um aquecendo o outro, um confirmando a fé. Amigo, é o que está escrito em Salmo 133, verso 1 e 3. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Essas 5 atitudes poderão fazer uma grande diferença nas nossas vidas. Vamos relembrar? A primeira atitude, consertar o que está errado em sua vida.
São 5 atitudes que agradam o coração de Deus. A segunda atitude, meu irmão, é lutar contra o pecado. Já a terceira atitude é caminhar com Deus todos os dias. E a quarta atitude, ajudar os irmãos em suas necessidades. E a quinta atitude é viver em comunhão com os irmãos em Cristo. Talvez você que está agora me acompanhando e que você localizou esse canal, você recebeu um compartilhamento. Escute o que está escrito em Filipenses 2. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Era algo a que devia pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. O Senhor Jesus se colocou na condição de servo para que pudéssemos aprender, através do seu exemplo, como devemos agir para agradar a Deus. Apesar de sermos diferentes uns dos outros, devemos entender que somos limitados e que cada pessoa tem um papel fundamental no corpo de Cristo. Não somos melhores do que ninguém. Por isso, devemos pedir a Deus que nos ajude a não sermos orgulhosos e causarmos desavenças, discussões desnecessárias entre os irmãos, os domésticos da fé. Nesse momento nós iremos orar. Da nossa salvação. Será que eles de fato irão nos clarear esse caminho tão maravilhoso que é o caminho da salvação? Vamos meditar juntos na palavra de Deus. A primeira etapa ou o primeiro passo é que o plano de Deus gera paz e gera vida. Amigo do canal É do Bem, Deus te ama. Você sabia disso? O Senhor Deus quer que você experimente paz e uma vida abundante. Isso mesmo, aqui na terra e também na eternidade. A vida abundante não é sinônimo de riqueza. Vida abundante é ter uma vida cheia de Deus. E uma vez tendo uma vida cheia de Deus, cheia da presença de Deus, cheia do Espírito Santo, você vai atrair naturalmente muita porta aberta, muita coisa boa. Vão vir as dificuldades, mas dentro de você nunca vai deixar de ter essa vida abundante. Vamos lembrar aqui os textos bíblicos para nos dar a base. Eu vou citar aqui para você Romanos, no capítulo 5 e no versículo 1. Diz assim: nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos, capítulo 5, versículo 1. A paz vem através do Senhor Jesus. Ei, amigo, chegou o momento de firmar um compromisso com o Filho de Deus. Essa paz não é a paz que o mundo dá, é a paz que o Senhor Deus nos dá por meio de Jesus. Vou ler novamente. Romanos, capítulo 5, versículo 1. Nós temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Diga amém. Louvado seja Deus. Vou ler outro texto bíblico. Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. Diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é um texto clássico. Praticamente toda pessoa que começa a estudar a Bíblia já decora esse texto, aprende sua aplicação. Jesus é maravilhoso, meu irmão. Irmã, o Senhor Jesus, Ele quer te dar a paz, excede todo entendimento. Ele é a vida, e uma vez que você se decide por Jesus, essa vida, a vida eterna, é dada gratuitamente para você. Agora, pode ser que alguém esteja se perguntando:
Por que a maioria das pessoas não tem essa paz? Não possuem essa vida abundante descrita aqui. Essa vida que Deus planejou para cada uma delas. Vamos agora para o passo 2. O passo 2, ou a etapa 2, vai nos dar a resposta. O primeiro, o plano de Deus traz a paz e traz a vida. Agora a etapa 2, nós vamos nos deparar com um problema. Que quando o homem pecou, foi gerado uma separação. Você sabia disso? E quando lá no Jardim do Éden, os nossos pais optaram pelo pecado, pela transgressão da ordenança de Deus. Então, a partir daquele momento, houve uma ruptura entre o ser humano e o Pai. Houve uma separação, um grande abismo foi posto entre a raça humana e o seu Criador. Então, o passo 2, meu amigo, vai responder o questionamento da primeira etapa. Por que as pessoas não possuem paz, não possuem a vida abundante? Porque estão a replicar o pecado diariamente. Nós não podemos ser apenas simpatizantes do Evangelho, simpatizantes de uma organização religiosa, de uma denominação. A palavra de Deus diz que nós precisamos ser praticantes da palavra de Deus. Amigo, escute bem. Existem verdades bem populares, mas também existem verdades que são pouco divulgadas, impopulares, porque nem todos estudam a palavra de Deus, nem todos abrem a palavra com humildade, pedindo ao Espírito de Deus a iluminação. Essa separação é um fato, aconteceu. Deus nos criou a sua imagem para termos uma vida abundante, mas Ele não nos fez como robôs para amá-lo e obedecê-lo de forma automática. Deus nos deu uma vontade, amigo, e uma liberdade de escolha. Você é livre para escolher amar a Deus ou aborrecê-lo. Agora, infelizmente, todos nós escolhemos desobedecer. Todos nós, representados no pai da nossa raça, desobedecemos a Deus e seguimos o nosso próprio caminho. Até hoje, meu irmão, nós fazemos escolhas erradas. Isso é um resultado da separação de Deus. Se não for Deus em você e em mim, nós podemos praticar coisas absurdas. Seremos pessoas selvagens, pessoas sem limites. Essa separação, ela é verídica. A Bíblia narra isso. Agora, esse é o ponto 2 que nós precisamos entender. E a prática do pecado ofende a Deus, nos afunda mais ainda. Existe um abismo entre você, entre mim e o nosso Criador. Nós fomos destituídos da glória de Deus. Eu e você somos pecadores. Essa escolha nossa de rebeldia fez uma ruptura no relacionamento com Deus. Porque Deus é santo, meu irmão. Olha só o que diz a Escritura. Vou ler para você Romanos capítulo 3, verso 23. Pois todos pecaram e estão separados da glória de Deus. Então, em Romanos capítulo 3, versículo 23, está descrevendo que a raça humana, ela foi destituída porque pecaram. Romanos 6, verso 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Se eu passar uma vida toda desobedecendo a Deus, transgredindo o mandamento de Deus, a lei de Deus, eu vou receber um salário. Ou seja, eu vou colher uma consequência. A palavra de Deus diz que é a morte eterna. Mas o dom gratuito de Deus, amigo, o dom gratuito de Deus, a benevolência do nosso amado Deus é a vida eterna. Mas a vida eterna, por mais que você seja intelectual, por mais que você tenha um porte físico vantajoso, você não vai conseguir sozinho. A vida eterna você não vai comprar, mas você não consegue por si só.
A vida eterna é um dom gratuito de Deus. E você e eu temos que recorrer a Ele em fé, em humildade, reconhecendo essa separação, reconhecendo o pecado, a transgressão, aquilo que foi feito e magoou o coração de Deus. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então, nós aprendemos aqui que Jesus, dentro do plano de Deus, ele traz a paz, traz a vida. Mas a segunda etapa, no que diz respeito à salvação, é entendermos que nós somos pecadores e houve uma separação. Houve o pecado dos nossos pais e se estendeu até nós. Nós temos vontade de pecar. A natureza pecaminosa que habita em nós, ela gosta de transgredir, de quebrar fronteiras, regras, padrões. Ela não é acostumada a obedecer. Então, nós precisamos trocar esse coração corrupto e deixar Jesus colocar um coração sensível, um coração de carne, uma mente renovada de obediência. Mas é importante entendermos essa separação, essa ruptura. A terceira etapa, meu irmão, é a solução para essa ruptura. Eu vou ler para você aqui o texto da palavra de Deus, mas anote aí na sua Bíblia, no cantinho da Bíblia, é que a terceira etapa que nós precisamos entender e deixar gravado aqui nessa transmissão é que Jesus Cristo, ele se fez a ponte sobre o abismo. É como se a cruz de Jesus, a cruz do Calvário, fosse a sustentação dessa ponte. Jesus é a ponte sobre o abismo. O Senhor Jesus Cristo, meu irmão, ele morreu na cruz e ressuscitou dentre os mortos. Ele pagou o preço pelos nossos pecados e ele é a ponte entre Deus e os seres humanos. Deus proveu o único caminho. Cada pessoa deve fazer uma escolha. Qual será a sua decisão? Qual será a minha decisão pessoal? De um lado, pessoas diversas, com criação diferente, cultura diferente, com manias, com desvios, enfim. Do outro lado, um Deus trino, poderoso, santo, justo, misericordioso, e no centro, no meio, a ponte sobre o abismo, o Senhor Jesus se apresenta como um Deus de misericórdia. Ele pode transformar vidas, ele pode escrever o teu nome no livro do céu, pode mudar você, transformar. Amigo, a palavra de Deus diz em 1 Timóteo 2,5: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Jesus Cristo. 1 Timóteo 2,5. 1 Pedro 3,18 diz: porque Cristo morreu pelos pecados de uma vez por todas, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus. Romanos 5,8 diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco em Cristo, em que Cristo morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Deus proveu o único caminho. Agora, cada pessoa deve fazer a sua escolha. Agora, nós vamos para o quarto passo, ou a quarta etapa. Anote, é que diante de tudo isso que foi exposto, nós precisamos dar uma resposta ao nosso Deus. Nós precisamos dar um retorno e dizer: Senhor, eu aceito Jesus na minha vida. Eu estou decidindo espontaneamente. Na verdade, o Senhor me amou primeiro. Na verdade, o Espírito Santo me convenceu, me cercou de todos os lados, com todas as evidências. Nós devemos confiar em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. Nós precisamos recebê-lo através de um convite pessoal. Jesus é um elegante, meu irmão. Jesus é educado. Ele bate na porta do nosso coração. Onde você está? Ei, amigo, pense um pouco. Onde você está? Do lado de pessoas que decidiram continuar transgredindo, pecando conscientemente, armando arapucas e ciladas, caindo nos próprios laços do maligno, vivendo como marionete nas mãos dos demônios?
do lado do pecado, da rebelião, dessa separação? Ou você já está andando sobre a ponte, que é o próprio Jesus, indo em direção aos braços do Pai, recebendo a paz, o perdão, recebendo a vida abundante, a vida eterna, tendo a oportunidade de escrever um novo caminhar? Amigo do canal e do bem, escute o que a palavra de Deus diz. Apocalipse 3, versículo 20 está escrito: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. João, capítulo 1, verso 12, diz: mas a todos quantos o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Romanos 10, verso 9 diz: se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crê em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Serás salvo. Amigo, você não gostaria de aproveitar esse momento? Você não precisa agora dizer nada para ninguém. Agora, nesse momento, você não gostaria de aproveitar esta oportunidade e de aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Você não gostaria de dizer para Ele: Senhor, eu entendi tudo, eu quero passar por esta ponte, quero abraçar o Pai, quero abraçar a Jesus? Amigo, amiga do canal é do bem, reconheça a sua necessidade. Todos nós somos um pecador, somos pecadores. Eu e você somos miseráveis pecadores. Nós precisamos de Jesus. Ninguém vencerá sozinho. Também esteja disposto a se converter dos seus pecados. Nós precisamos nos converter dos nossos pecados. A gente tem que se arrepender, tem que parar de ter remorso e se arrepender. Um arrependimento genuíno é o abandono da velha prática e o lançar-se nas mãos de Deus. Creia que o Senhor Jesus morreu por você na cruz do Calvário. Também acredite que Ele ressuscitou dentre os mortos no terceiro dia. E se você está decidido, ore e convide Jesus para entrar e guiar sua vida através do Espírito Santo. Receba hoje como um hóspede celestial. Receba o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Deus te dá a garantia, a palavra te dá a garantia. Romanos 10, 13 diz: se você fez esta oração, e nós estamos citando aqui, Romanos 10, 13 diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você orou com sinceridade, pedindo para Jesus entrar na sua vida? Se a resposta foi positiva, a palavra diz da liderança do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Ele encarnou, Ele veio em figura humana, esteve entre nós. Ele sabe o que é conviver com pessoas. Ele é e foi um líder nato. Qualquer um que deseja ser um líder deve se espelhar no Senhor Deus, o Senhor Jesus. Amém? Então, a primeira característica da liderança de Jesus, você pode anotar no cantinho da sua Bíblia ou em qualquer rascunho. A primeira característica é a lealdade. Jesus tinha essa característica e tem. Agora, numa perspectiva de Jesus dentro do ministério terrestre, ele tinha a característica lealdade. Todos nós temos motivações, por vezes, conflitantes. É um conflito na nossa mente. Desejo de servir a Deus, os planos de ajudar o próximo, as necessidades das realizações pessoais. Não é fácil fazer a separação entre elas. Agora, se colocarmos uma lupa no ministério de Jesus ou na pessoa de Jesus, você vai verificar que Jesus foi extremamente leal ao Pai, ao seu chamado, à sua missão, acima de todas
as coisas. Ele tinha a missão de fazer a vontade de Deus, no nome de Jesus. Essa vontade é maravilhosa. É o propósito de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Amigos do canal E do Bem, vamos para um texto da palavra de Deus. Aqui no Evangelho de João, no capítulo 4 e no verso 34. Olha só o que diz a Escritura. Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Esse é o texto bíblico que nós estamos lendo. Evangelho de João, capítulo 4, verso 34. Amém? Você anotou? Primeira característica é a lealdade. A lealdade é uma virtude absolutamente necessária para quem quer ser um verdadeiro líder cristão. Lealdade ao Senhor, lealdade à igreja, lealdade aos princípios bíblicos, lealdade ao chamado, lealdade. Amém? Louvado seja Deus. Agora, a segunda característica da liderança de Jesus é a fidelidade. Jesus, ele foi extremamente fiel. O adversário tentou fazer Jesus sair do eixo, tentou fazer Jesus desacreditar da sua missão, da sua vocação. Tentou fazer Jesus desacreditar dos princípios bíblicos. Ora, Satanás conseguiu com Adão. Ele pensava, imaginava que Jesus pudesse também entrar ali no seu jogo, nas suas astutas ciladas. Quero que você, por favor, pegue sua Bíblia aí e abra no livro do Apocalipse, capítulo 19, no versículo 11. Apocalipse 19, verso 11. Olha que texto muito interessante aqui no livro do Apocalipse. Diz assim: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. A própria palavra de Deus coloca a característica de Jesus como alguém fiel, que não foge do polo. Você pegar uma bússola, sempre com aquela firmeza ao polo. Assim é o nosso Senhor Jesus. Ele era sim, sim e não, não. Como diz a Escritura, o que passa disso é do maligno. A segunda característica da liderança de Jesus é que o Senhor Jesus, ele era fiel. A fidelidade, meu irmão, a fidelidade. Isto poderia também ser chamado de integridade, mas anote aí na sua Bíblia. Fidelidade. Precisamos saber também que a palavra de Deus, ela é imutável e não pode ser manipulada de acordo com a situação ou o momento que se esteja vivendo. Jesus se manteve fiel em todas as ocasiões e em todos os processos. Louvado seja Deus. Vamos ver mais um texto bíblico. Evangelho de João, capítulo 7, verso 16. Jesus lhe respondeu e disse: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Olha só, Jesus extremamente fiel aos reclames do Senhor Deus. Agora, a terceira característica da liderança de Jesus é a honestidade. Jesus nunca iludiu ninguém com falsas promessas. Pelo contrário, meu irmão, aos seus discípulos, o mestre advertiu: e assim como o mundo odiava, odiaria também a eles. Você lembra do texto bíblico? Vamos dar uma conferida. Evangelho de João, capítulo 15, amém? Do verso 18 até o 25. Vamos ler e vamos tomar nota e você vai lembrando aí. Se você nunca leu, é um bom momento, uma boa oportunidade de ler. Diz assim, verso 18: se o mundo os odeia, tenham em mente que antes odiou a mim. Se vocês pertencessem ao mundo, ele os amaria como se fosse dele. Todavia, vocês não são do mundo, mas eu o escolhi. Tirando-os do mundo, por isso o mundo os odeia. Lembre-se das palavras que eu lhes disse: nenhum escravo é maior do que o seu senhor. Se me perseguiram, também perseguirão vocês. Se obedeceram a minha palavra, também obedecerão a de vocês. Tratarão assim vocês por causa do meu nome, pois não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado,
não seriam culpados de pecado. Agora, contudo, eles não têm culpa para o seu pecado. Aquele que me odeia também odeia meu Pai. Se eu não tivesse realizado no meio deles obras que ninguém mais fez, eles não seriam culpados de pecado. Mas agora, eles as viram e odiaram a mim e a meu Pai. Mas isto aconteceu para se cumprir o que está escrito na lei deles. Odiarão-me sem razão. Olha que texto, amigo do canal Edu Bem. Essas características que nós estamos citando aqui da liderança de Jesus, estamos na terceira característica, a honestidade. O verdadeiro líder cristão precisa ser honesto em todas as áreas da sua vida, e principalmente no relacionamento com os seus liderados. Agora, a quarta característica da liderança do Senhor Jesus, a franqueza. Jesus dava nome aos bois. Você lembra essa expressão? Teve uma ocasião que Jesus chamou os escribas e fariseus de sepulturas caídas. Você pode ler em Mateus 23, verso 27, só para você recordar. Tome nota. Também teve outra ocasião que o Senhor Jesus chamou eles de filhos do diabo. João 8:44. Agora, amigo, escute. A franqueza é uma sinceridade equilibrada, irmãos. Amigos, tem gente que acredita que ser sincero é falar o que dá na telha. Não era assim com Jesus. Jesus, ele era franco com coerência. Ao ser procurado por uma grande multidão, após a multiplicação dos peixes, em vez de sentir-se lisonjeado e render-se ao sucesso, fez um discurso tão duro que todos, menos os 12 apóstolos, foram embora. Sem ser grosseiro, o Senhor Jesus sempre disse às pessoas exatamente aquilo que elas precisavam ouvir. Assim também devemos fazer se queremos liderar com justiça, com equilíbrio, a franqueza com coerência. A quarta característica é essa, é a franqueza. Louvado seja o nome de Deus. Amém? Vamos avançando aqui para a quinta característica da liderança de Jesus, a humildade. A humildade, Jesus teve de sobra. Jesus declarou-se humilde de coração. Vamos ler esse texto? Mateus 11, verso 29. Você pode ir lá na sua Bíblia, localize o texto, Mateus, Novo Testamento, capítulo 11, verso 29. Diz assim: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Oh, glória a Deus, meus irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. A humildade é a quinta característica. Ele foi humilde sem perder a sua dignidade e assim tornou-se exemplo para nós. Se quisermos ser líderes como ele, devemos ser humildes. Louvado seja Deus. Não esqueça, amigo, ser humilde não é ser trouxa. A ovelha, ela é mansa, ela é simples, mas ela come capim, ela não come pedra. Ela sabe ter escolhas, ter critérios. Então, a humildade é servir à vontade de Deus. Jesus foi humilde, nunca perdeu a sua dignidade. Louvado seja Deus. Agora, a sexta característica é o desprendimento. Nós estamos analisando a característica da liderança de Jesus. Jesus não usou a mesma tática que a maioria dos seus líderes utilizavam lá no seu tempo, os religiosos. E os religiosos aproveitavam as oportunidades para aparecer e firmar sua liderança. Mas Jesus visava as pessoas. Ele queria auxiliar as pessoas, os perdidos da casa de Israel. Jesus curava as pessoas. Jesus trazia esperança às pessoas. Isto é bem diferente do que vemos em muitos líderes da atualidade. Vamos dar uma olhadinha aqui, Marcos, capítulo 1, versículo 44. O desprendimento. Marcos 44. Diz assim: e disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote
e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Não era o momento ainda. Não era o momento de declarar a divindade de Jesus para as pessoas. A profecia teria que se cumprir naturalmente. O texto teria que se cumprir. Jesus disse: não conte nada para ninguém. Mostra para o sacerdote. Louvado seja o nome de Deus. Agora, a sétima característica, meu irmão, é a devoção. Os evangelhos dizem que frequentemente Jesus se retirava para lugares desertos a fim de orar e meditar, principalmente quando tinha que tomar uma decisão. Esta é uma das características mais marcantes da sua liderança. Jesus mantinha o seu devocional. O nosso canal, o canal EduBem, é um canal devocional, meu irmão. O Senhor Jesus nunca deixava o feijão com arroz, ou seja, o básico. A devoção é a base. Quando teve que escolher seus apóstolos, retirou-se para orar. Você lembra? Vamos ler. Lucas, capítulo 6, verso 12 até o 16. Lucas, capítulo 6, do 12 ao 16. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E, quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos: Simão, ao qual também chamou Pedro e André, seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão chamado Zelote, e Judas, irmão de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. O Senhor Jesus, antes de qualquer decisão, ele orava ao seu Pai. Ele mantinha a sua devoção. E a oitava característica de Jesus, de sua liderança, é a compaixão. Ninguém tem mais compaixão pelo ser humano do que o Senhor Jesus. Ele disse que a maior prova de amor é dar a vida pelos outros. João 15, verso 13. Vamos dar uma conferida? Evangelho de João, capítulo 15, verso 13. Evangelho de João, capítulo 15, verso 13. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. E ele deu a vida por cada amigo seu, que somos todos nós. Os evangelhos registram várias situações em que Jesus compadeceu-se de indivíduos, multidões e até uma cidade inteira. É simplesmente impossível seguir o modelo de Jesus como líder sem ser compassivo e amoroso como ele. Compaixão é a oitava característica. Vamos avançando? A nona característica é a tolerância. Uma das acusações mais frequentes feitas a Jesus por seus inimigos foi a de que ele comia com pecadores e publicanos. É um texto importante. Jesus tinha uma missão: salvar os perdidos, principalmente os perdidos da casa de Israel. Mas os da casa de Israel não deram ouvidos. Jesus foi salvar a todos. E os fariseus, vendo isto, disseram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Você percebe? Você está vendo, meu irmão? É assim que Jesus trabalha. É assim que Jesus opera. Louvado seja o nome do nosso Deus. Ao ser colocado frente a frente com uma mulher que foi apanhada em adultério, o que foi que Jesus fez? Perdoou ela. Em vez de julgá-la como queriam seus inimigos, que a tinham trazido arrastada. Se alguém não é capaz de ser tolerante com aqueles que erram e falham, não pode ser um líder como Jesus. Tolerância é também uma característica marcante da liderança de Jesus. Outra característica, nós estamos já chegando ao final, são 12 características, nós estamos na 10ª característica, é a mansidão. Essa é a 10ª característica, a mansidão. Jesus aconselhou: escute, aprendam de mim, eu sou manso e humilde de coração. Está registrado em Mateus 11, 29. Amigo, de fato, ele foi o melhor praticante de um dos seus mais famosos ensinos. Se alguém quiser bater a sua face direita, ele também à esquerda. Mateus 5, 39.
A maior prova de sua mansidão foi dada quando o prenderam. Julgaram injustamente, condenaram e crucificaram. Naquela ocasião, disse a Pedro que se quisessem poderia convocar os exércitos dos anjos para combater a seu favor, mas recusou-se a fazê-lo. Você lembra? E mandou-o guardar sua espada. Mateus 26. Se alguém quiser se espelhar em Jesus, como líder, precisa aprender como ele a ser manso. A mansidão é a 10ª característica. A 11ª característica é a perseverança. Na parábola do semeador, o Senhor Jesus nos ensinou a sermos pacientes e perseverantes, pois o trabalho do líder nem sempre produz resultados maravilhosos. Você pode ler para mim, por favor? Acompanhe Mateus capítulo 13, verso 1 em diante. Mateus capítulo 13, versículo 1 em diante. Vamos ler. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele, enquanto todo o povo ficou na praia. Então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e estes terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão, eu lhes falo por parábolas. Porque vendo, eles não veem, e ouvindo, eles não ouvem nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías: ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível. De má vontade ouviram com seus ouvidos e fecharam seus olhos. E assim não fosse, poderiam ver com os olhos, ouvir com os ouvidos, entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Verso 16. Mas felizes os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Amigo, no capítulo 13, o Senhor Jesus vai mostrando o princípio da perseverança, até o verso 23. As pessoas são muitas vezes variáveis pelas circunstâncias, mas Jesus está dizendo que as aflições vão vir. Persevere, levante-se quantas vezes for necessário. Característica marcante de Jesus, a perseverança. E a última esperança dessa lista de 12. O Senhor Jesus tem várias características de liderança, mas hoje nós colocamos aqui 12 características para nós pensarmos, meditarmos, refletirmos. Amém? A 12ª característica é a esperança. O apóstolo Paulo, você vai lembrar, disse: esperar somente por aquilo que se pode ver não é esperança. Romanos 8, 24. É um texto muito importante de estar assinalado aí na sua Bíblia. Porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Amém? Louvado seja Deus. Jesus afirmou que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muito fruto. É assim que Deus quer. Deus acredita em você como um solo frutífero. O Senhor Deus está investindo em você e você nunca mais vai perder isso de vista. Esperança
é uma qualidade que nos faz ver além das circunstâncias e problemas. E isto Jesus tinha de sobra, hein? Todo líder cristão também deve tê-la, a esperança. Amém? Agora, eu gostaria de repetir as 12 características do ministério de Jesus. As qualidades pessoais do Senhor Jesus. A primeira, que nós já falamos, é a lealdade. A segunda é a fidelidade. A terceira é a honestidade. A quarta, a franqueza. A quinta, a humildade. A sexta, o desprendimento. A sétima, a devoção. A oitava, a compaixão. A nona, a tolerância. A décima, a mansidão. A 11ª, a perseverança. A 12ª, a esperança. Nunca deixe passar essa palavra. Tenha esperança, meu irmão, amigo do canal É do Bem. Agora, te convido a fazer a última oração aqui desse momento. Vamos orar juntos agora em nome do Senhor Jesus. Ore agora junto comigo, em nome de Jesus. Eterno Deus Jeová, o Senhor reina, o Senhor é um Deus glorioso, ó poderoso Deus. Nesse momento, Senhor, nós queremos reconhecer de que foi o Senhor mesmo. Sim, Senhor, foi o Senhor mesmo que nos elegeu, que nos escolheu. Foi o Senhor mesmo que designou cada um de nós a uma missão honrosa. Onde tiver uma pessoa sincera agora, que ela receba a bênção do alto dos céus, no nome da pessoa de Jesus, o grande general, o grande líder. Ele te capacita a exercer uma liderança cristã. Ele te dá as virtudes necessárias, as qualidades dele. Ele te fornece através da graça, através do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo. Receba as virtudes de Jesus, porque elas capacitarão a igreja. Agora, nesse exato momento, o céu se movimenta em busca de corações sinceros, de pessoas que estejam dizendo: usa-me, Senhor. Usa-me nesta geração para glorificar o teu nome e para anunciar as boas novas de salvação, em nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor te capacite em nome de Jesus. Amém.